sobre as 4 estações do casamento. É importante que nós entendamos que o casamento ele deve ser algo que realmente ele tenha uma estrutura para que nós possamos sempre estarmos abençoados dentro dessas estações que enfrentamos, dentro do ciclo da natureza. Agora, muitas das vezes nós descuidamos sobre essa questão e aí algumas coisas começam a ocorrer dentro do nosso relacionamento que nós temos seríssimos problemas. Então aqui diz o livro de Cantares, vou voltar a ler o texto, Cantares capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, e aparecem as flores da terra, e o tempo de cantar chega. Aqui ele está falando que é o seguinte: passou o inverno, entrou a primavera, né? E aí aparecem as flores, né? E aí agora chega o tempo de cantar, que é o verão, e ouve-se a voz da rola em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides enflorezaram o seu aroma, e levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Bom, o livro de Cantares é um livro que Salomão ele escreveu quando estava para casar com Sulamita. Então é um livro abençoado que ele fala do amor que ele sentia por essa mulher, né, e coisa desse gênero. E aí trata muito sobre a questão entre Cristo e a igreja. Cristo noivo e a igreja a noiva. Então Salomão ele prefigura como ele o Cristo, na figura do Cristo, uma simbologia, e a Sulamita como que se fosse a noiva, a igreja de Cristo. Ele trata sobre isso, e é um galanteio bonito, são várias instruções muito boas para o casamento. Então, nesse texto aqui que nós lemos, essa poesia do amor, o autor aqui, que é Salomão, ele canta, e ele diz bem claro que é um cântico, né? O livro de Cantares era um cântico poético, né? E ele fala que, ele cita aqui a primavera, o verão, o outono e o inverno. O noivo anuncia para a sua amada que chegou a primavera e o inverno ele já foi embora. Essas 4 estações do ano, elas têm a sua peculiaridade e elas podem ser um exemplo para a vida conjugal e a vida cotidiana de pessoas que estão dentro de um matrimônio. E seria importante você parar e fazer uma análise. Como é que está o seu casamento aí? Ele está passando pelo outono, esquenta de dia, de noite esfria? Como é que está o seu casamento aí? Como é que estão as coisas do seu matrimônio? Ou o seu casamento está dentro do inverno, frio de dia, frio de noite? Ou o seu casamento está quando começa, é aquela primavera, você vai fazer um casamento, é flores para tudo que é lado. Tem gente que manda avião subir e joga pétalas de flores para baixo. É uma festa de flores, é coisa maravilhosa. E para outros o casamento está sempre aquentado, é aquele verão total, né? Coisa abençoada. Então em qual estação você acha e você deduz que esteja o seu relacionamento? Comparado às 4 estações do ano, dá para se ter uma noção como está a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento conjugal. Então aqui o texto começa exatamente no processo de iniciar a primavera. Aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves. A primavera é marcada pela beleza das flores e do canto dos pássaros. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Alguns cuidados deve-se ter, né? E principalmente na primavera, são a exposição ao sol, pois os dias eles são mais longos, mas podemos ser acometidos de alergia, porque devido ao intenso cheiro do pólen das flores, que elas se dispersam pelo vento, né, podem nos atacar, se nós pegar algum resfriado, coisa desse gênero. Então, como é que é? O casamento, ele passa por esse processo. Ele passa por esse processo. Você observou que quando vocês namoravam, vocês se beijavam demais? Como diz a turma, beijo de língua, beijo boca a boca. Você olhava, parecia que era uma só pessoa que estava lá. O pai e a mãe tinham que vigiar, colocar os genros, cunhado, todo mundo para vigiar. Se fosse possível, chamar até a polícia para vigiar, né? Porque o negócio era muito sério.
Então, dentro desse processo, parece que quando então chega essa primavera, que é o início do relacionamento, parece que ambos já fizeram tudo que tinha que fazer. Conjugalmente, já viveram uma vida como se fossem marido e mulher sendo solteiros. E agora então não tem que desfrutar muito, aí pode ser que pegue um resfriado, e aí fique se evitando um ao outro, né? Isso pode acontecer também. Então deve tomar muito cuidado. O cuidado tomado na primavera deve ser o processo onde inicia a estação do casamento. Agora, aquelas pessoas que elas viveram, né? Viveram aquele relacionamento abençoado, de diálogo, de conversa. Porque veja bem, gente, eu vou deixar uma coisa bem séria para vocês. O relacionamento, ele não deve começar com esse garra-garra, sexualidade, aquela coisa toda. Vocês nunca vão se conhecer solteiros. Na realidade, o casamento, você tem que começar solteiro, você conhecer qual é a cor favorita dessa pessoa, conhecer os sonhos dela, conhecer quais os objetivos dela. A sexualidade, ela afoga tudo isso. Viver uma vida sexual antes do casamento é um processo que... Aí o pessoal fala assim, nossa, mas pastor é quadrado. Exatamente, filho, porque ninguém rola eu para levar onde quer, filho. Eu sou meio quadrado mesmo. Mas foi assim o meu relacionamento. Eu estou casado só há 35 anos. Estamos casados só há 35 anos. São praticamente 37 anos de convivência. 2 anos de namoro, né? E aí depois o casamento. 1 ano de namoro, noivado. Depois mais 1 ano o casamento. Então, veja bem, meus filhos, eu estou te falando de uma coisa que eu sei. Quando você, por exemplo, começa uma vida como se fosse marido e mulher já, imediato, ansiosos pelo sexo, vocês não descobrem os defeitos e falhas um do outro. E aí vai descobrir exatamente na primavera. Aí o que acontece? Fica um espirrando para um lado, outro espirrando para o outro. Fica lá com os narizes tudo encharcado. E aí, meu filho, as coisas se complicam. Ninguém quer ficar perto de ninguém. Então não, o casamento ele começa exatamente com o quê? Com o olhar, o doce olhar, buscando defeitos físicos, alguns buscando o interesse físico, né? Isso é normal. Eu me lembro que uma certa vez, quando eu comecei a minha fé, a igreja sempre exigindo aquela santidade, aquela coisa abençoada, né? E aí tinha uma moça na igreja que ela era bem, assim, evangélica mesmo, cristã, preservava bem a palavra. E a turma percebeu, eu solteiro e tal, Silas, você tem que casar com a fulana, aquela fulana ela é espiritual. Ó, pode parar com isso, quem gosta de espírito é anjo. E a menina ainda era feia igual um canhão. Então, peraí, velho. Não, eu quero casar com uma moça bonita pra mim, depois beijar ela, abraçar ela, entendeu? Eu não vou casar com uma moça feia que eu não acho ela bonita e depois eu vou ficar, não resfriado mais. Depois eu vou viver uma vida do resto do inverno, né? Separado um do outro. Então, não. Quem gosta de espírito é anjo, é Deus, estou no corpo ainda. Eu preciso de uma moça bonita, olhinhos de jabuticaba, canelas finas, cinturinha de boneca. E eu preciso de uma moça bonita, então eu quero casar com uma moça bonita. Então, abençoado, e consegui. Graças ao bom Deus, ele preservou para mim esse negócio, né? Então, naquele tempo, a igreja não permitia nem que você pegasse na mão. Quando pegava na mão, o coração... Nossa, eu quase saía para a boca. O negócio foi... Você já viveu isso, já, Elias? Ah, é amor intenso, né? Isso é uma coisa boa. Aí começa, então, aqueles diálogos, né? Você descobrindo o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, os sonhos que a pessoa tem. Nossa, como que isso é maravilhoso no namoro, né? Você conversar com aquela pessoa e o diálogo ser aquele diálogo participativo, introdutivo, né? A qual entra-se, ambos viaja nas emoções de cada um, das decepções que já passou, das alegrias que viveram, né? Das frustrações que ficaram para trás. Então é maravilhoso, você vai conhecendo aquela pessoa, convivendo com ela, tanto o passado e o presente, para programar um futuro a qual os dois possam se realizar. Às vezes as pessoas me perguntam se a minha esposa me faz feliz, e eu digo que não, ela não me faz feliz. E até porque eu não casei para que ela me fizesse feliz. Afinal de contas, eu não posso terceirizar a minha felicidade na questão do amor, da sexualidade, da convivência para minha esposa. Eu não posso responsabilizar ela para mim ser feliz nesse processo do casamento. Afinal de contas, a Bíblia diz totalmente ao contrário. Diz que o amor é sofredor. Então, de certa forma, eu tenho sofrido muito para viver ao lado da minha esposa. Não porque ela é ruim, não porque ela me maltrata,
Não, eu sofro muito para não fazê-la infeliz. Porque eu casei para fazer ela feliz. Então, eu me responsabilizo em lutar para a felicidade dela. Agora, eu percebo que ela também acaba lutando para a minha felicidade. Então, é uma coisa que você não vai exigir da pessoa. Se você está casado ou está casando, pensando que essa pessoa ela vai ter que te fazer feliz, você já está começando um casamento exatamente divorciado. Você está começando um casamento divorciado. Porque um casamento não é para você casar e falar assim, não, essa pessoa tem que me fazer feliz. Não, ninguém pode terceirizar a felicidade a ninguém. Quantas pessoas elas se tornam vitimistas? Fulano entrou na minha vida, aí fez me mandar embora daquela empresa, fulano passou pela minha vida, arrebentou minha vida e tal. Não, você está terceirizando e fazendo vítima dessa situação. Não. Se a pessoa entrou na sua vida, você percebeu que ela era um jugo desigual, por que continuou junto? Por que não separou logo esse negócio e foi cuidar da sua vida para o outro lado? Então, tem que parar e refletir as coisas, filho. Então, entendamos muito bem que quando a primavera ela está chegando, nós estamos mais expostos ao sol, os dias são longos. Isso está falando exatamente agora que o casal tem uma boa convivência, terão longos períodos de dia para se olhar, para se namorar, para se conversar. Será um momento muito maravilhoso isso na vida do casal, né? Isso é coisa abençoada. Depois nós observamos que essa prática desse envolvimento de relacionamento, ele começa com uma primavera romântica. Então aí é o casamento. Então o casamento ele começa com uma primavera muito romântica, muitas flores, né? Muitas pessoas, amigos e tal, aquela coisa, te desejando ótimas felicidades, né? E coisa desse caminho vai caminhando, e a vida você vai caminhando. De repente, quando você chega numa segunda-feira, você tem que voltar ao trabalho. E aí você tem agora é o seguinte, né? Quando você era solteiro, talvez você não sabia nem quanto custava seu banho. Agora você vai ter que saber quanto custa seu banho. Agora você vai ter que saber quanto custa, meu filho, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Agora você vai saber quanto custa fazer uma despesa de uma casa para manter 2 pessoas. Então é um processo. Mas pastor, não, eu não sabia disso não. Mas claro que você não sabia. Ficou agarrado parecendo um poste os dois lá, se beijando, se agarrando lá, e nunca deu tempo para parar e fazer uma matemática sobre o custo de vida, ué. Então agora vocês vão entrar numa roubada mesmo. Agora o negócio vai ser feio, filho. Porque agora vocês têm o quê? Conta para pagar, meu irmão. Agora o pai vai continuar bancando, a mãe vai continuar bancando, os padrinhos do casamento vai continuar bancando, o pastor que impetrou a bênção vai continuar bancando isso? Não, agora é vocês dois, meu filho. Agora é como aquela história, fechou-se a porta e os dois estão só. Agora os dois vão enfrentar a vida. Ai, que coisa boa. Eu me lembro que quando eu cheguei e tirei minha fofa lá da festa de casamento, e nós dois pegamos a estrada, eu falei, pronto, agora nós dois sozinhos. Densa escuridão da estrada, à noite. Nós rumos a um hotel que nós tínhamos pago e tal, e dali nós íamos pousar, amanhã tomar café e sair na viagem para morar em Piracicaba. Estávamos a 500 quilômetros de distância dos pais dela. Olha, eu vou ser sincero, olha, tem mulheres que é alvoroçada, tem mulheres que é complicada. Mas tem mulheres corajosas, viu? A fofa, minha fofa, por exemplo, largar o pai, a mãe, os irmãos, aquele aconchego todo que ela tinha, e conhecer um homem 2 anos, por carta nós tínhamos 500 quilômetros de distância, que eu morava em Piracicaba, era em Uberlândia, depois meu pai mudou para Itapeva, aí aumentou mais 350 quilômetros, 850 quilômetros de distância, nós se comunicávamos por carta, não era como hoje, que você tem aí celular, Instagram, Twitter, Facebook, esse raio parta tudo aí, né? Essa trenheira doida aí que tem. Não, naquele tempo não tinha isso não, meu irmão. Um dia eu e ela lá, eu liguei para ela e nós batemos um papão por telefone, aqueles macaco preto, né? Era aquele telefonão preto grande que tinha. Batemos um papo nós dois. De repente chegou a conta, meu pai falou, ok, você falou 22 minutos, tá aqui o preço, vai ter que pagar, cara. Ficou muito caro essa ligação. Meu irmão, tive que pagar. Não é igual hoje não, filho. Então, essa moça teve muita coragem de morar 500 quilômetros de distância do pai. Agora esse marmanjão leva uma coitada de uma moça bonita, simpática e tal. E agora, o que eu vou fazer com ela? Bater nela, esmurrar ela, entristecer ela, brigar com ela, humilhar ela? Não, filho.
Agora eu era o tutor dela, agora eu era o homem que ia lutar para fazê-la feliz. Temos grandes diferenças um do outro, questão ética, moral, cultural, várias formações totalmente diferentes. Mas isso nos faz ser uma pessoa só. Seguimos uma linha de perfil financeiro, seguimos um caminho, né? Conseguimos. Nós conseguimos na época comprar um terreno, eu e ela. Compramos um terreno, pagamos à vista em Uberlândia, né? No fim não deu certo para construir naquele terreno, não tínhamos condição, mas enfim. O começo da nossa vida foi isso aí. Solteiro, a gente conseguiu comprar um terreno junto. Compramos e tal e seguimos a vida. Bom, dentro desse processo, tudo parece ser formoso, porque é primavera, é festa. Então, desde o cheiro do ar, o som, o canto dos pássaros, tudo é agradável, isso contribui para o bem-estar do casal. Coisa maravilhosa. O casal, eles precisam aproveitar a primavera do seu relacionamento. Guardar a beleza ao máximo possível, conservar aqueles sonhos, aqueles projetos que vocês tinham. Ainda há flores e perfume ainda no seu casamento, depois de 35 anos, Silas? Opa, ainda arrepio ainda, cara. Ô, meu irmão, eu ainda sinto apaixonado ainda. Oh, pode crer, pode botar fé, meu filho. O negócio é muito sério. Então, quando anuncia a chegada da primavera para o seu cônjuge, para os cônjuges, então isso está dizendo que tudo é uma bênção. Há casais que ainda permanecem nessa primavera. Nunca vão entrar para o inverno. Quando eles percebem um friozinho, se agarram os dois e um aquenta o outro. A Bíblia diz que não durma sozinho. Arrume o seu cônjuge, porque dois numa cama, um aquenta o outro. Isso é maravilhoso, né? Então vamos entender que a segunda estação que ela chega no matrimônio é o tempo de chuva, né? Tempo de chuva. O verão ele é marcado pelo calor e muitas chuvas. Então tem dado temporal aí no seu casamento agora, você está no verão, chegou alguma tempestade, quis arrancar até o telhado do amor? Quis arrancar os cabelos dos dois, aí a tempestade, a ventania. O verão é marcado exatamente por muitas chuvas e muitos ventos fortes, né? E interessante que também é o momento das férias, os passeios, em que as pessoas aproveitam neste momento, né? Pensa numa praia. Então, nesse período é necessário tomar muito cuidado para se proteger dos temporais. Então, cuidado, né? O casal que mente muito um para o outro, trapaceia um ao outro, né? Esconde o que ganha, de repente estoura uma tempestade. E quando estoura uma tempestade, a coisa complica. Então, quando chega o verão, o casamento ele está em relação de se tornar uma relação mais quente, mais próxima, mais afetiva. E isso é algo muito magnífico, né? Contudo, alguns temporais eles tendem a perturbar a paz desse casal. Não deixe que isso se torne um vendaval e um tsunami, ou um maremoto, ou um terremoto até, né? Lute para que isso não aconteça. O casal ele deve aproveitar ao máximo essa oportunidade de lazer, sem esquecer que as férias elas passam rapidamente e logo recomeçam a rotina da vida novamente, né? O Roberto Carlos cantava uma música, mas eu não vou pôr ela hoje não, viu, por favor, se você não ficar brabo aí, porque senão você vai ficar bravo, falando, nossa, mas a rádio evangélica tocando música do Robertão e tal. Não, isso é que eu ainda sou um cara apaixonado, né? O Roberto Carlos cantava uma música que fala, quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais, e coisa desse gênero, né? A coisa ia por aí. Então, meus filhos, se nós vivermos uma tempestade e só guardar ela e viver com ela e conviver com ela, isso é complicado. Nós temos que pensar que ela passa e logo o sol brilha, logo tudo volta ao normal, porque as tempestades passam no verão. Então precisamos entender que o meu e o seu casamento, ainda que ele passe por essas estações, ele não pode deixar de existir. Ele continuará sendo um casamento, ele continuará sendo uma bênção, tá certo? Então, é importante que você se proteja. Por exemplo, quantos temporais que existem nos casamentos e que estão dentro de um verão tão causticante que as pessoas estão derramando suor pelo rosto e que são um verão que não é hora de verão. Por exemplo, as guerras de família. Não gosta da sogra, não gosta do sogro, não gosta dos cunhados, não gosta disso, não gosta daquilo e tal, e aquela rincha, aquela guerra toda. Não, filho.
Aproveite viver o verão quando ele chega numa harmonia, numa paz gloriosa. Interessante que o dia que nasceu o baby, meu filho, a sogra ela vai lá com a cara feia ou não com a cara feia, ela vai lá. Agora, se você não gosta dessa sogra que te deu essa moça, que te deu esse moço, ué, você vai amar quem então, meu filho? A Bíblia diz, se nós não amamos o meu irmão que eu vejo, eu vou amar a Deus que eu não vi? Uai, para aí, meu filho. Então vamos entender que as coisas elas têm uma lógica, né? Então vai se protegendo, conserta-se com essa família, com essa sogra, com esse sogro, com esses genros, né? Vai consertando com a família, vive em paz. Porque afinal de contas o casamento é como um triângulo para formar uma tenda. Uma tenda é como um triângulo, né? Então a base de baixo, fundamental, é aquela haste que é o casal, que se uniu, se tornou uma haste só e que agora vai sustentar as duas famílias para manter o nível, né? Então, a família da noiva, a família do noivo, os cônjuges agora, eles são a base para sustentar essas duas famílias, formando um lugar de habitação, formando uma tenda para se habitar, como se fosse um triângulo. Dentro desse processo, o verão ele vai se findando, e aí aparece o que então? O outono. Essa terceira estação, meu filho, quando aparece o outono, nossa região aqui, por exemplo, os figos, eles começam a dar os seus figuinhos, né? Nós aqui acho que não temos muita vide, né? Que são as uvas, né? As plantações de uvas, né? E as uvas, elas começam a exalar aí o seu aroma, né? O outono é o tempo das frutas, você já percebeu isso? O outono aparecem muitas frutas. E as frutas, elas trazem vitaminas necessárias para a nossa saúde, o bem-estar, como o prazer, para saboreá-las. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, durante o outono, o ar se torna mais árido. Então, é preciso tomar muito cuidado para hidratar o corpo e se proteger de doenças respiratórias também. Você está preparado para não pegar uma doença respiratória e ficar afogado e sufocado no casamento? Pois é, o outono ele tem essa capacidade de trazer isso. Aí o camarada vai se sufocando, eu já não aguento, chega em casa essa mulher, eu já não aguento mais. Eu chego em casa esse marido, eu já não aguento mais, ele não deixa eu respirar, e vira aquela confusão, e vira aquela guerra, e vira aquela bagunça que você está vivendo no outono. Vá aproveitar as frutas agora. Pega vocês dois agora, vai degustar a fruta, meu filho. Aproveita esse momento, vai para o quarto de vocês saborear as frutas, filhos. Isso é muito importante, meus filhos. Aproveita essa estação, porque essa estação, de certa forma, de dia é quente, você está trabalhando. O outono, ele passa por esse processo. O dia se torna, às vezes, um pouquinho mais quente e tal, de repente, a noite é mais friozinho. Aí aproveita, aí de repente, aí vocês já estão vivendo um inverno, porque aí está separado, um dorme no quarto, outro dorme lá na sala, e aquela bagunça toda. Gente, para com essa bagunça, gente, arruma a vida, põe paz na vida, meus filhos. Juízo na cabeça, minha filha. Você era tão apaixonada. Me lembro esses dias, uma moça, ela chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor olha para mim, eu estou casando com pão. Mas esse moço é um pão, pastor, e tal. Eu falei, quero até conhecer, ué. Né? Meu irmão, casou, um mês de casado, veio pedir cesta básica na igreja. Eu falei, mas você não casou com pão? Começa a arrancar uns pedaços dele e comer, filha. Ué, casou com pão, ué? Uma outra chegou em mim, pastor, quero casar com aquele moço, pastor, ele me enche os olhos. Meu filho, não deu 2 meses de casado, pareceu com o zoião roxo lá, o cara, pum, no zóio dela, encheu o zóio dela, filho. Eu tenho dois, meu irmão. Teve uma outra que chegou, pastor, eu tô casando com um moço, ele quer casar comigo, nós estamos namorando há tempo, pastor, só que ele bate na mãe. Falei, casa logo, minha filha, para ajudar essa mãe, para começar a bater em você, filha, para dar descanso para essa mãe. Vai lá, minha filha, casa logo, ajuda essa mãe, coitada. Tá apanhando desse camarada, agora vai pro seu lado, pelo menos você ajuda ela, filha. Então, meus filhos, nós temos que pensar que muitas vezes a nossa vida ele traz um temperamento tão descontrolado, porque de dia está meio quente, de noite já está frio. Isso muda a nossa natureza, filho. E os outonos no casamento tendem a mudar as naturezas e a vida contínua desse casal. E mergulhando numa rotina de antirrespiração, de sufoco, de peso, de fardo. Então, Deus não quer isso para nós, gente.
Quando o casal eles começam a colher os frutos do seu relacionamento, este é um sinal de que o outono já chegou. Que coisa boa, né? E os frutos que eu estou falando não é você falar assim, conseguimos uma casa, conseguimos um carro novo, conseguimos isso, conseguimos ter um crédito lá no banco, temos lá um bom crédito, temos lá um dinheiro na poupança. Não, esses não são frutos. Esses são fatores de administração financeira. Os frutos que se fala vocês começaram a ficar acurados. Vocês amadureceram juntos. Vocês agora estão juntos e parece que quando um pensa, o outro já diz o que está o outro pensando. Porque se tornaram almas gêmeas, elas se compactuaram de uma forma tão bonita que elas estão tão unidas que um pensa, o outro já sabe o que está pensando. Então, filho, aí vem também o fruto verdadeiro deste casal, que são os filhos. Aí nasce aquele bebezinho, né? Aí pronto, meu irmão. Aí você começa a ter aquela felicidade, ter que passar noites em claro, e calentar essa criança, e tal, e vai, e aí os dois começam a trocar, você cuida um pouco, ela cuida um pouco, né? E aquela coisa toda, e você... Mas é o fruto que vocês escolheram, filhos. Vocês antes brincavam o quê? De boneca? É isso? Antes vocês conversavam que ia ter filhos, mas agora nasceu, e filho tem vida, filho. Aí você tem que trocar aquela fralda dele, né? Vai lá, mexe naquela fralda, aquela coisa tudo arrumadinha, bonitinha. Aí você vai lá e cuida, aí você tem que aprender que um dia você foi desse jeito também para o seu pai, para a sua mamãe. Isso está ensinando dentro do relacionamento que um dia o seu pai e a sua mãe fez tudo isso com você. E que você está seguindo a lógica certa de que Deus deixou. Vocês foram criados, agora vão criar filhos, né? E que vocês têm que valorizar seus pais, porque eles fizeram isso para você, mas tem gente que nesta hora passa a odiar os pais. Aí passa a odiar os pais, passa a odiar o marido, passa a odiar a esposa, aí começa aquela guerra, filho, aí começa uma tempestade, filho, começa um problema seríssimo, e tempestades vão nascendo dentro das estações. Então temos que pensar que este é um sinal maravilhoso, né? Os filhos, a conquista, as realizações, os sonhos, ser considerados pelos frutos que vão trazendo dentro do casamento, né? Isso é maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vocês se complementam um ao outro, então isso é maravilhoso. Quando isso acontece no casamento, que chegando o outono, então o casamento parece que ele amadurece de uma forma tão gloriosa, porque os frutos que vocês vão colhendo, eles fazem prazeres maravilhosos dentro desse relacionamento e dentro da vida íntima do casal. Quando você tem os frutos do seu casamento, você permanece uma pessoa mais madura, você começa a pensar nas realidades mais vividas, você começa a refletir a vida, você começa a entender que você está numa idade de amadurecimento agora. Nunca se esqueçam das bênçãos de Deus recebidas e ser grato a Deus nessa hora. Lembre-se dele. Se vocês começaram se escolhendo no Senhor, pedindo a Deus um cônjuge, né? Eu sempre orava a Deus dizendo o seguinte: Deus, eu fui um moço que frequentei aqueles bailes, aquelas coisas, passei pelo mundão, né? E eu não vi uma moça para casar. Namorava, mas não queria casar com aquelas moças, né? Não, porque eu via que não havia futuro, não tinha responsabilidade, não pensava nas coisas futuras, né? Então tá, e de repente eu conheci Jesus, aí a cabeça deu uma amadurecida muito boa, de jovem, solteiro, né? Isso foi muito bom para mim, aos 20 anos. E aí eu falava: Senhor, olha, em alguma casa existe uma moça. Ou o Senhor me leva até ela, ou o Senhor traga ela até mim. Eu quero que isso aconteça com uma bênção de Deus. Ah, não deu outra. Eu fui convidado para um congresso estar em Uberlândia, onde meus parentes moravam. De repente eu estou na igreja lá, minha fofa olha para trás e eu, uau, que morena, meu pai, é com essa mesmo que eu quero me casar. Mas ela disse que foi eu que olhei para trás, mas eu me lembro que foi ela que olhou para trás. E ela apaixonou por mim, viu? Mas você não vai acreditar. Mas ficou tão apaixonada. E aí nós fomos de noite para uma pizzaria. E o mais incrível, sabe, Elias, vamos aproveitar aqui que eu já estou falando só você que está escutando mesmo. O mais incrível é que eu tinha 2 primos que estavam afinzão de namorar ela, meu filho.
E o pior, Elias, que tinha 2 ex-namorados dela, que ela tinha passado por namorar esses moços, e os caras estavam lá afim dela de novo. Mas o galã aqui levou ela pra casa, filho. Dei de nota 10, cara. Passei os 4 pra trás, ficaram a distância muito longe, filho. E eu levei a morena pra casa, mas foi uma benção, viu? Casado há 35 anos estamos, que coisa boa, né? Eu vou ser sincero, eu não sei como que os casais às vezes agem, né, com seu cônjuge. Às vezes eu percebo, minha esposa se apronta, vai pro banco resolver as coisas e tal, que ela que mexe com a parte financeira. Então ela vai toda bonita e tal, que coisa boa. Não há preocupação de ciúmes nisso, você confia na pessoa. Coisa boa quando você confia no seu cônjuge, né? E outra coisa, meu celular não tem senha, o dela não tem senha. Nós somos uma vida aberta, um livro aberto, nós vivemos uma vida aberta. Ela sabe quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu não tenho. Enfim, tudo é um processo muito abençoado. Nós vamos aqui agora caminhando para a última estação, vamos ver se nós conseguimos chegar aqui, é o inverno. Talvez você esteja vivendo o inverno. E aí é complicado, hein, meu filho? Alô? Não, eu estou aqui, ué. Tranquilo, pode ficar tranquilo, eu estou aqui, eu só dei uma pausa para você refletir sobre o inverno. Inverno não é inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Agora, o inverno também queima. O gelo também queima. Agora as questões evoluíram, né? Antes as pessoas, para amadurecer as bananas, eles usavam aquelas estufas com carbureto e muitas explodiram, né? E causou acidentes gravíssimos. Hoje não, eles usam câmeras frias de gelo. Soca a banana lá dentro e dá uma baixada na temperatura que ela amadurece pelo frio. Então, filho, vamos entender que o inverno ele é um processo. E o versículo 11 diz, porque eis que passou o inverno. Mas você ainda está no inverno ainda, meu irmão, minha irmã? Companheiro, vocês estão vivendo o inverno ainda? O inverno é um período de frio e noites mais longas, né? Aquelas noites frias, né? É preciso se agasalhar, se proteger, porque o inverno, ele judia da gente. Então o inverno fala de solidão. Agora, nesse processo do inverno, as comidas devem ser mais quentes. É uma forma para que você possa aquecer interiormente o seu corpo, alimentando de coisas mais quentes. Quando o inverno chega ao casamento, não podemos deixar o amor dormir nem esfriar. É importante que vocês se aquentam. Eu fiz a casa que eu construí, eu fiz 2 chuveiros. No box eu coloquei 2 chuveiros. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então eu e minha fofa tomamos banho junto. Mas é só nós aqui que estamos sabendo disso. Estou contando só para você. Então eu coloquei 2 chuveiros dentro de um box só. Por quê? Porque o inverno é muito frio. Então, meu filho, o inverno não vai esfriar o meu relacionamento. O inverno não vai atrapalhar o meu relacionamento. Então, quando chega o inverno, deve haver um aquecimento de corpos, deve se aproximar mais, dormir mais juntos, né? Não só a questão de aumentar os cobertores, mas aquecer o corpo um do outro. Isso é maravilhoso. Então, é preciso ter muitas atitudes calorosas para reacender o processo do amor que está dentro de vocês nessa hora. Se vocês estão entrando pelo caminho do inverno e já se sente frio como o inverno, esse casamento está às margens de ser condenado a uma eternidade, exatamente como se fosse uma sepultura gelada, fria. Tenha cuidado, tenha cuidado. As diferenças é a pior forma de frieza. Quando nos relacionamentos há indiferença um para com o outro, e muitas das vezes dentro do inverno existe o quê? Aí os filhos começam a ser vítimas, porque a esposa não quer falar com o marido não quer falar com a esposa, aí usa os filhos para mandar recado ou bilhete. Aí manda recado. Vai lá, fala para o seu pai. Vai lá, fala para sua mãe. Isso é um inverno terrível. E os filhos ficam no meio desse fogo cruzado. Afinal de contas, é isso que vocês querem que os vossos filhos vivam amanhã quando casar? Uma vida de inverno dessa forma? Vocês querem que os seus filhos vivam esse tipo de relacionamento, mas vocês estão dando um exemplo. Deve haver uma retomada quanto a esse processo.
Quando as noites elas parecem ser longas e frias, é bom aproveitar esse momento para juntos se aquentar e ficarem bem juntinhos. Eclesiastes no capítulo 4 e o versículo de número 11, ele diz: se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Então isso é o inverno. Então aproveite essa fase para que vocês possam realmente aproximar mais. O inverno ele é algo conclusivo para que nós nos aproximamos mais. Não é época de tomar muita cachaça para esquentar, não. Se você é casado, você tem que pensar que você tem que aproximar das... Eu não sei como é que as coisas acontecem. Eu, de vez em quando, eu estou num lugar, o cara chega, aquele calorão terrível, você fala assim, vou tomar uma para poder refrescar. Aí, de repente, aquele friozão terrível, o cara fala, não, vou tomar uma para poder esquentar. Eu não entendo muito esse negócio, mas eu ouço eles falarem isso. No inverno não existe isso. No inverno existe uma aproximação. Falaram, lembra quando vocês namoravam? Ninguém escutava o que vocês falavam, né? Sabe por que vocês falavam assim? Porque os corações estavam pertinho. Agora casou, aquela barulheira, aquela gritaria, porque agora os corações estão longe, esfriou. Não, filho, volte a se aquentar pelo sangue de Jesus, volte a se aquentar pela graça de Jesus, volte a se aquentar pelo grande fator da salvação de Jesus em nós. Se a sua vida está esfriando, meu filho, e está vivendo o inverno, dormindo separado um do outro, pastor, eu estou dormindo separado, já não aguento mais isso. Aí o cara fala, acho que eu vou arrumar outra, eu vou arrumar outro. Ah, meu filho, vocês vão viver o inverno pro resto da vida, filho, desse jeito. Porque se você, por exemplo, eu vou ser sincero, eu brinco, às vezes eu digo o seguinte, que eu sou divorciado 4 vezes já. Sabia disso, Elias? Sou divorciado 4 vezes, ele disse que já sabe, ele disse que já sabe. Só que eu sou casado com a mesma mulher, eu fui e me consertei. Não assinei o divórcio. Eu me consertei. Então o que acontece, meus filhos? Você não pode, se você, veja bem, se eu hoje terminasse o meu relacionamento e falasse eu vou começar um novo relacionamento, eu teria que ser romântico, novamente. Eu teria que me disfarçar essa natureza que eu tenho para conquistar outra pessoa. Eu teria que mostrar uma educação, uma nobreza que eu não possuo, talvez. E com o tempo eu ia voltar a ser o mesmo homem, com o mesmo caráter, o mesmo perfil que eu tenho sido com a minha esposa que eu divorciei dela. Você não parou para pensar isso, não? Você que está divorciado não pensou nisso, não? Você que está divorciado não pensou nisso, não? Você deveria pensar. Porque, afinal de contas, você, para poder conquistar uma outra pessoa, você vai ter que ser uma pessoa tão bacana, tão... tá, tudo bem? Aí, abre a porta do carro, ajuda a sentar, ser todo romântico, ser todo cavalheiro. Aí passa 1 ano, 2 anos, chega... Entra logo aí no carro, você que está... Tá doido, meu filho, tá doido. Eu me lembro de um casal, que eles estavam sentados numa praça namorando, né? E de repente veio aquelas nuvens e a lua, e os dois olhando a lua, todo apaixonado, de repente a nuvem começou a esconder a lua, né? Aí a moça falou assim, olha lá, meu amor, a lua está escondendo. Ele olhou e falou, ai, sua gracinha, ela tá com vergonha de você. 20 anos se passaram, tá lá os dois sentados na mesma praça, no mesmo banco. Lembra daquela música? Na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, no mesmo jardim. Tudo é igual, tudo é tão lindo. Mas mentira, não foi tudo igual, não. 20 anos se passou. Os dois sentados nisso, ela, olha a lua, meu amor. Ele ficou olhando, olhou. De repente a lua começou a esconder. Olha, meu amor, a lua está escondendo. Sua burra, você não está vendo que vai chover? Meu irmão. Bastou 20 anos, sua burra, para você descobrir que vai chover hoje? Então o casamento não é isso, meus filhos. O casamento é uma bênção, a coisa é maravilhosa, meu filho. O negócio é muito abençoado, filho. Sabe, meu filho, quando você, eu não sei, você já viu, por exemplo, numa colmeia, você chegou numa colmeia de abelha já? Ou nunca chegou? Se você chegar numa colmeia de abelha, Elias, você vai descobrir que na porta da colmeia de abelha tem, dependendo do tamanho da colmeia, milhares de zangão mortos. Eles são mortos, filho. Porque o zangão, ele casala com a rainha. E as operárias que estão trabalhando, elas ficam à espreita. Se ele tentar sair para fora, elas juntam nele e cortam a cabeça dele e matam ele, filho. Né, filho? Você não sabia disso, não? Eu fiz curso de apiário, filho.
Meu irmão, zangão, meu filho, macho na cadeia do apiário, se sair de casa, corta a cabeça dele fora, filho. Já pensou se as mulheres resolvessem fazer isso com o marido quando ele sai de casa? Você tá doido, mulher? O negócio ia ser feio, ia ser polícia toda hora na porta. Então, gente, nós temos que entender que o inverno na nossa vida, ele é para aproximação e não para dispersão, filho. Concluindo, estou terminando aqui. Eclesiastes 3 e o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, meu filho, se você começou na primavera, vamos seguir a primavera, filho. Primavera é uma bênção. Deixa essa primavera rolar, filho, na sua vida. Deixa ela andar, filho. E essa primavera, ela está exatamente num processo tão amoroso, tão abençoado, tão abençoado, meu irmão, que ela está aí fazendo o quê? Flores, perfume, coisa gloriosa. E ela vem vindo, desfrute a primavera, meu filho. Depois vem o verão, filho. Aproveite esse verão, vai viver, vai correr numa praia, desfrute. Não fique aí só, meu irmão, trabalhando. Parece que tem gente que vive o verão a vida inteira. Trabalhar. Parece abelha operária, né? Trabalha. Não, filho, vai viver um pouco, vai gastar um pouco de dinheiro. Você está pondo dinheiro lá, depois você vai dar uma briga terrível, rapaz. Vai viver um pouco, rapaz. Então, saia... Passou o verão? Saia do verão agora, filho. Vamos entrar na outra estação, vamos entrar no outono. É agora o momento de fruta, de desfrutar os frutos da vida, filho. Está passando o outono da sua vida agora, vai chegar o inverno, filho. Aproveite esse inverno para se aproximar, porque o inverno ele foi realizado exatamente para as pessoas se aproximar. Tirar a solidão de nós. Vivemos juntos, maravilhosamente abençoado. Então, olha, é uma estação magnífica. E aqui está dizendo que tudo tem o seu tempo. Então precisamos sempre lembrar que tudo passa. Depois do inverno sempre vem a primavera novamente. As 4 estações elas estão rodando, filho. Se nós enfrentarmos os momentos como se eles fossem durar sempre, não teríamos condições de vencer os momentos difíceis das nossas estações de vida aqui nessa terra. É importante nós saber que todas essas alegrias que vivemos dentro dessas estações, ou os desprazeres que nós passamos dentro dessas estações, elas trazem às vezes tristeza, mas são passageiras. Nós temos que entender que existe alguma sabedoria a ser aprendida dentro desse processo, para que a nossa vida seja aperfeiçoada e melhorada. Que Deus vá abençoando o seu relacionamento, que você consiga realmente entender essas estações na sua vida, no seu matrimônio, e você superar esses processos. Isso é maravilhoso, meu filho, isso é glorioso. A sabedoria, ela vem para que nós experimentemos cada problema que nós enfrentamos, cada dificuldade que nós enfrentamos, cada problema que nós enfrentamos vai amadurecendo nós, fazendo pessoas melhor. E eu termino dizendo, em qual estação você está? Se por favor você está numa estação fora de rota, está aqui o pastor Silas, você pode ligar aqui na rádio, procurar, eu estou aberto a aconselhar e ajudar vocês a viver um casamento abençoado. Mas, por favor, não arranca o revólver depois lá no meio da discussão, não. E eu no meio lá, por favor, não vai fazer isso não. Nós vamos conversar, tá certo? Isso aí é abençoado. Camarada, um dia eu fui resolver um problema, uma briga de casal lá, e eles não eram da igreja, mas me chamaram e tal. Quando eu chego lá, o cara com o revólver na mão, uma hora ele mirava em mim, outra hora ele mirava na mulher. Eu, peraí, companheiro, calma aí, rapaz, eu não fiz nada não, meu irmão. Tô aqui tentando ajudar. Então, vamos na paz. Amém? Vou orar por você.